Ouça agora a audiorevista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 31 dias proclamando Jesus, o Filho, a palavra encarnada. Jesus, o ápice de toda a revelação. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. O Deus Todo-Poderoso sempre buscou se comunicar com o ser humano. No passado, referindo-se ao Antigo Testamento, Deus falou de diversas formas por meio de visões, sonhos, feitos poderosos, histórias, mandamentos, exortações, aparições de anjos e aparições do próprio Deus. Os profetas eram os mensageiros autorizados que entregavam a mensagem do Altíssimo de acordo com a necessidade. Deus tinha o cuidado de revelar os seus propósitos a fim de que o seu povo tivesse conhecimento da sua boa, agradável e perfeita vontade. Entretanto, diversas vezes o povo de Deus o ignorou, pois não deram ouvidos aos seus mensageiros. Certa vez, uma mensagem sobre arrependimento fora enviada ao povo que estava em pecado, e não percebia o quanto desagradava ao Senhor. É importante destacar que antes de manifestar sua ira, Deus, em sua graça, enviava seus profetas para alertar o povo e chamá-lo ao arrependimento. Mas o povo permanecia na mesma condição. Conforme está escrito em Ezequiel capítulo 2, de versos 3 a 5, diz assim: Filho do homem, disse ele, eu envio à nação de Israel, uma nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer: assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Apesar da rebeldia do povo em não dar ouvidos ao Senhor, não houve desistência da parte de Deus. Pelo contrário, ele insistiu em se revelar a nós. Por meio da sua palavra escrita, inspirou homens para que não fôssemos ignorantes quanto à origem das coisas e ao nosso propósito de vida. Toda a sua revelação é gloriosa e deve nos colocar de joelhos diante dele. Contudo, o ápice de sua gloriosa revelação é o Filho encarnado. Jesus é o Filho de Deus, que assumiu a natureza humana para revelar seus gloriosos propósitos de redenção e restauração de toda a criação. Dessa vez, o Senhor não usou um mensageiro comum, mas enviou alguém igual a ele mesmo, Jesus, que tanto é o mensageiro como a própria mensagem eterna do Pai. Portanto, dentre todas as maneiras que Deus se revelou ao ser humano, a fim de conduzi-lo ao caminho da eternidade, o ápice de sua revelação é Jesus Cristo. Em Jesus, temos toda a revelação necessária para a eterna salvação. Aplicação prática. Louve a Deus pelo fato dele se revelar a nós, objetivando a nossa salvação e comunhão com ele. Adore a Jesus Cristo pelo fato de ele ter se esvaziado de sua glória e ter vindo até nós como mensageiro e também como sendo a própria mensagem eterna. Ore. Agradeça a Deus por se revelar a nós através do Filho e nos conceder a graça da salvação. Crianças em oração. No Antigo Testamento, Deus escolhia servos como profetas para falar com o povo e entregar suas mensagens e avisos sobre como agir, o que não fazer e como ser obediente. Depois da vinda de Jesus, ele trouxe a mensagem da salvação e ele mesmo era a salvação. Isso significa que quem diz crer em Deus precisa ver Jesus como o Filho enviado pelo Pai. Por isso, só podemos nos achegar a Deus se aceitarmos o Filho como Senhor e Salvador. Essa foi a Devocional do Dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar esse episódio.
Até a próxima!